Bem, pessoal, é mais um momento em que nos dedicamos a falar sobre os assuntos de defesa, fazendo até uma licença poética, imitando o comandante Robson Guarnazzo, em homenagem ao seu canal. O momento de café com defesa não é uma imitação, mas também estou tomando café falando de defesa. Vamos falar sobre alguns objetivos, que nós encontramos na campanha russa. Por quê? A Rússia sempre foi considerada uma civilização excêntrica e nebulosa por uma dificuldade de entendermos como funciona a racionalização e o processo de formação do raciocínio lógico do russo por meio da interpretação da sua cultura. Isso adere também em questões de como eles, os russos, veem a sua participação na campanha na Ucrânia. Com o início da campanha se percebe, principalmente com as atividades comerciais estrangeiras da Rússia, externas, melhor dizendo, que ela se preparou para a guerra. Em 2014, a Rússia foi obrigada a adquirir ouro para poder negociar com países, uma vez que estavam sancionados. Então foi comercializando com países que estavam aceitando um processo de desdolarização, principalmente por conta das taxas de juros do Fed, o Banco Monetário dos Estados Unidos, o Banco Central Americano. Isso mostra a independência que a Rússia procurou alcançar em relação aos Estados Unidos. Num dado momento, no primeiro momento, a maioria de nós imaginávamos que a Rússia ia querer dividir a Ucrânia em várias sub-regiões, como foi depois da Segunda Guerra Mundial, o Muro de Berlim. Provavelmente não será a mesma coisa. Aquela região do Donbás, sudeste, nordeste da Ucrânia, em que eram regiões russas até a década de 50, passadas para a Ucrânia durante a União Soviética, porém se vislumbra o domínio total da Ucrânia por um motivo. Ontem foi reunido o Conselho da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, entre a Finlândia, a Suécia, conseguiram uma certa unidade por meio de acordos principalmente entre a Turquia, a Alemanha, a Suécia e a Finlândia. E, segundo Boris Johnson, não há possibilidade diplomática com a Rússia. Vai se desencadear para os conflitos de natureza militar. Com base nisso, a Rússia se vê obrigada a conquistar toda a Ucrânia agora. Conquistar somente o sudeste e nordeste da Ucrânia é ter bases inimigas vizinhas na sua fronteira, o que era o motivo principal da campanha, que é a dissuasão das armas nucleares nesse território. Por outro lado, a OTAN, os países da Europa, se veem obrigados a tomar ou uma negociação com a Rússia por conta da dependência do gás e do trigo em relação à Rússia, ou combater para enfraquecê-la ou até fragmentá-la e e formar o grande território da Rússia em uma nova civilização, novos países, o que eu acho particularmente muito difícil. Então tudo se encaminha, caso houver esse cenário de integração da OTAN contra a Rússia, de guerra total. O que pode haver, como está havendo, com o crescimento das extremas-direitas na Europa, com o perfil de uma sociedade muito mais vertical, autárquica, em comunidades nacionais orgânicas, independentes dos fóruns internacionais, uma fragmentação da OTAN, que é algo que pode acontecer uma vez que, por exemplo, a extrema-direita adquiriu várias cadeiras na França. A maioria das cadeiras na Assembleia Francesa. Então, isso são possibilidades, porém eu vejo o seguinte, é que a OTAN decidiu encarar a Rússia e que nós estamos nos encaminhando para um possível cenário de guerra, que a depender do desgaste das duas partes, pode até terminar em uma atividade nuclear. Nós esperamos que isso não chegue, que a diplomacia ela seja também empática de ambas as partes, entender, não adianta ser uma diplomacia com base no monólogo, como vem sido hoje,
Então, isso são possíveis cenários dados as informações que nós temos. E continuaremos nosso momento de café e defesa também, né, de conversa sobre esses assuntos.